Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o discipulador, que também precisa ter um coração de discípulo. O discípulo precisa querer seguir alguém. Eu creio que muitos crentes, talvez a maioria dos crentes nas igrejas, não segue um líder. Eles não são discípulos. É mais cômodo não ser discípulo. Você assiste a reunião quando quer, ninguém vai ficar cobrando nada de você. Se você assumir um cargo na igreja, você fica restrito às obrigações daquele cargo, que em geral na igreja não são exigentes, porque se nós ocupamos um cargo na igreja, não recebemos por isto, é trabalho voluntário, e a igreja então não exige muito. De vez em quando uma reunião e ver isso, ver aquilo e tal, coisa que a gente faz quando pode. Então isso é cômodo, trabalhar na igreja sem compromisso e não ter ninguém supervisionando você para puxar a orelha, repreender e exortar. É cômodo para os crentes serem somente crentes. Mas de acordo com o que nós entendemos da Bíblia, a nossa teologia, não há salvação para crentes, somente crentes. Se não obedecer, a finalidade da pregação do Evangelho é crer para obedecer, é a obediência que vai trazer a perseverança e a pessoa vai ser salva ao final. Por enquanto, nós somos salvos na esperança. Isso é o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8. Mas tem que perseverar até o fim. Não é salvo, ou não será salvo, aquele que um dia apenas no passado quis ser salvo, mas aquele que todos os dias continua querendo ser salvo. A cruz não é para tomar uma vez só lá atrás, é todos os dias. A cruz é para ser carregada todos os dias. Sentença de morte para o mundo. O batismo não é só um momento lá atrás, é todo dia. A gente está sendo como que rebatizado. A Bíblia nos diz em Romanos 6, considerai-vos mortos para o pecado. Não só uma vez lá atrás, mas todos os dias. Então, esses aspectos nos levam a uma necessidade de vida rigorosa com Deus. Não é uma vida flácida de qualquer jeito, a pessoa acomodada. Não, é carregar a cruz todos os dias. E o mundo vai mostrar a necessidade disto, porque o mundo não muda. Deus quer que sejamos discípulos todos os dias. O discípulo tem um líder aqui na terra. Existem pessoas que dizem, eu não sou discípulo de homem nenhum, eu sou discípulo só de Jesus. Meu irmão, então não vai ser discípulo agora, porque Jesus não está aqui agora. A rigor, na Bíblia, Jesus está à direita do Pai, em corpo. Jesus tem um corpo ressuscitado, está à direita do Pai. Quem está conosco representando Jesus é o Espírito Santo, que está dentro das pessoas e vai usar um líder para supervisionar a sua vida espiritual, um pastor pessoal. Todos os cristãos precisam de líder e você deveria querer ser um discípulo de alguém aqui na terra. Para ser discípulo de Jesus, tem que ser discípulo de alguém aqui na terra. Jesus dá sua autoridade à sua igreja. A igreja tem líderes que representam a autoridade de Deus, porque cada um recebeu essa autoridade do Senhor. Efésios capítulo 4. Cada líder recebe a autoridade do Senhor. Os líderes reconhecidos que recebem imposição de mãos do presbitério recebem autoridade. E você acatando a autoridade aqui, está acatando a autoridade de Jesus. Isso precisa ser entendido. Para ser discípulo de Jesus, tem que ser discípulo de alguém aqui na terra. Mas eu quero focalizar
o coração do discipulador. Não há discipulado se não há discipulador. Muitos crentes até têm, receberam para si, tiveram experiências em 10, 20, 30, 50 anos de crentes, eles têm muita experiência com o Senhor e não passam para ninguém, porque eles não têm um coração de discípulo, eles não entendem como é importante ser discipulado. E há pessoas que estão carentes à sua volta, ovelhas sem pastor. E você é um crentão velho, acomodado, porque é mais cômodo para você viver só para você. Você não se dói, não se preocupa, você não condescende com quem está ao seu lado, fraco, carente, necessitado, pecando. A carta de Judas nos exorta no versículo 22 a termos compaixão dos que estão na dúvida, dos crentes fracos, aqueles que estão meio, vivendo em pecado, afastados, enfraquecidos, desviados. Tenha compaixão. Mas a maioria dos crentes nem se preocupa com isso. O problema é dele. Ele não quis o Senhor, ele se afastou. Ele se afastou. Não foi ele que se afastou, você que deixou ele se afastar. O Senhor vai cobrar. Cadê aquele irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão, cada um cuida de si. Ele fraquejou, não quis vir mais à igreja, ele se lambuzou no pecado, agora o problema é dele, ele que não quis. Se ele quiser, ele faça como eu estou aqui firme. Crente fariseu, você conhece crente assim? Ou será que você tem sido assim? Crente fariseu, eu estou firme porque eu quero ficar firme. Meu irmão está vacilando, ele precisa ser castigado, ele está vacilando. Eu que estou firme aqui, fariseu. Se você está firme, atenda a recomendação do apóstolo Paulo, não se vanglorie disto. O apóstolo Paulo gasta vários versículos e capítulos em Romanos para tratar disso. Você está firme é por graça e misericórdia do Senhor, mas teme. No capítulo 11, se Deus não poupou os ramos naturais, não vai poupar a ti. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Versículo 22. Considere, meu irmão, se você está firme, não é porque você é bom, ou você, minha irmã, é forte. É pela graça de Deus, porque se Deus não tivesse misericórdia de você, você não estaria aí. Agora, tenha misericórdia do outro, daquela pessoa que está precisando. Ela está fraca porque você não está ajudando a ela. Deus não fez todos iguais na igreja, não são todos iguais, cada um é desigual. Deus quer que o forte tenha paciência com o fraco. Nós que somos fortes, diz o apóstolo Paulo, devemos suportar as debilidades dos fracos e não engrandecermos a nós mesmos. Os capítulos 14 e 15 de Romanos são muito interessantes. Você tem que suportar, se você é de Deus e tem amor, você vai suportar a fraqueza daquele que está fraco, pecando, vacilando. Em muitos dos casos, ele está fraco porque você não está ajudando. Deus colocou uns para ajudarem outros. Você, no mínimo, não está praticando amor ao próximo, não está praticando a mutualidade cristã, porque você deveria levar a carga do seu irmão. Se ele está fraco, não aguenta a carga dele, você deveria ajudá-lo. Levai a carga uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E assim por diante. A maioria dos crentes não tem um coração quebrantado de discípulo. Eles não se preocupam com quem está precisando ser discipulado. Você tem 3, 4, 5 anos, 10 anos de convertido, 20 ou 30. Bom, quem tem 40 ou 50, eu já perco a esperança, porque se ele não aprendeu até hoje, dificilmente vai aprender. Mas uma pessoa que tem 3, 4, 5 anos ainda tem um pouco de lembrança das suas fraquezas, das dificuldades que teve, para você entender que precisa ajudar os outros que estão começando agora, que estão tendo a dificuldade agora.
desça do seu salto alto, do seu comodismo, saia da frente da televisão, comece a trabalhar para fortalecer os irmãos mais fracos. É necessário que aqueles que são mais fortes tenham paciência e amor com os mais fracos. Vá cuidar de alguém, visite, se preocupe, chore por alguém que já muitas semanas nem vem à igreja. A pessoa não vem à reunião da igreja, ele está fraco. Chore por ele, depressa, procure, vá até ele, incomode o irmão até ele se firmar de novo. Aí você não liga para isso, na frente da televisão, lá, ocupado com seus interesses, se deliciando com seu salário, sua aposentadoria e vivendo a sua vida do seu jeito. Mas e o seu irmão, que não tem o ganho diário? Ele é um diarista, um camelô, uma faxineira, uma pessoa que depende do trabalho do dia a dia. A pessoa não tem dinheiro para amanhã, ela trabalha hoje, e se ela não tiver trabalho, vai ficar faltando na casa dela. Você nem liga para isso, você tem o seu salário garantido, no fim do mês vai lá receber. Você se preocupa com isso? Com a situação do seu irmão que depende do ganho do dia? Ele é um camelô, se chover hoje, ele não vai poder trabalhar na rua, ele vai comer o que hoje? Passagem para ir para casa, voltar amanhã. Eu fico impressionado como no centro da cidade há pessoas que trabalham como camelôs e têm uma vida, e muitos crentes, e têm uma vida assim, o dinheiro que eles ganham está tão apertado que não dá para eles irem para sua casa na periferia da cidade, o dinheiro para irem para casa, para comerem, então eles ficam ali, dormem na rua durante a semana, eles dormem ali porque no outro dia cedo eles precisam já arrumar sua mercadoria para trabalhar. Pessoas que dormem na rua, não porque são moradores de rua, mas são pessoas trabalhadoras, porém, cujo ganho no trabalho não permite nem esse direito de ir para casa, gastar o dinheiro de passagem para casa e voltar no dia seguinte. Então eles ficam ali dormindo junto à sua mercadoria na rua. Você se preocupa com esses irmãos? Pelo menos você sabe quem são eles. E se eles estão carentes, você está fazendo alguma coisa por eles? Pois é, o discipulador precisa ter um coração de discípulo, ele precisa saber o que é ser carente, precisar como estar fraco e depender de um irmão e ninguém vir ajudar. Você está caído ali, fraco, pode estar fraco de doença comum, doença no corpo, mas no mínimo vai estar fraco de doença na alma, fraco espiritualmente e ninguém vem ajudar você, você precisa, grita por socorro, não tem ninguém que ouve. Mas cadê o irmão? Um está no Jornal Nacional, outro está na novela, outro está lá na sua internet, mandando abobrinha e lendo as abobrinhas e repassando a abobrinha, compartilhando. Você precisando e os irmãos distraídos. Mas eles têm o que dar. Não só dinheiro, mas eles têm experiência com Deus, oração. Eles sabem, mas eles estão acomodados. Você carente, precisando. Você pensa nessas pessoas, meu irmão? Uma pessoa que está carente, crente nova, fraca, em briga, mulher com marido, filhos, sem dinheiro o suficiente para atender as necessidades, eles se desentendendo, marido e mulher, fracos na fé. O que você está fazendo por eles? Há pessoas carentes, precisando ser discipuladas. A Bíblia nos dá como modelo Jesus, que olhou as multidões e sentiu pena. Eram como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor é uma coisa horrível. A ovelha é bobinha, ela se perde com facilidade, se desespera. Eu tenho essa experiência, nós tivemos várias ovelhas que morreram afogadas. Em desespero, sem um pastor, quando aparece um cachorro, elas se apavoram, saem correndo, caem dentro d'água. Elas se desesperam e acabam morrendo afogadas ali. As ovelhas,
Pois é, uma ovelha sem pastor é uma situação terrível. E há muitos e muitos e muitos crentes assim. E você, o fariseuzão, vai para casa no seu carrão, comida em casa, o seu salário tá bom, tá garantido, seu conforto, sai dali da reunião da igreja, vai para frente da televisão até dar sono, vai dormir. E o seu irmão que está carente, sua irmã, ovelha sem pastor, um crente novo, aquele irmão que está precisando. É muito triste a gente ver esse quadro, crentes acomodados. Eu lembro de um livro cujo título, eu não li o livro, Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Como pode a pessoa se sentir um cristão farto, casa cheia, barriga cheia, dinheiro no bolso, irmãos pobres passando necessidade? Isso na área financeira, mas na área espiritual é a mesma coisa. Crentes que estão abençoados, refestelados espiritualmente, e um monte de irmãos desesperados, fracos na fé, assolados pelo diabo, confusos, em dúvidas, sem conhecer a Bíblia, ao seu redor, mas você acomodada. Que Deus desperte o seu coração para ter um coração de discípulo, você sentir o que é ser discípulo, a necessidade de ter um líder para poder crescer espiritualmente. Olhe para trás, você tem discipulado alguém? Você tem cuidado de alguém? Pelo menos você tem se preocupado em visitar, procurar alguém para discipular, alguém para orientar. Quanta gente carente, desesperada, precisando. Ovelhas sem pastores precisando de orientação. Pessoas precisando ser discipuladas. Você tem se preocupado com isto? Você tem discipulado alguém? O Senhor vai pedir relatório a você, pedir contas a você. O que você vai mostrar para o Senhor? Comece a pensar nisto, meu irmão, minha irmã.